Quero desejar um feliz sábado a todos. Que bom estarmos aqui na casa do nosso Pai, né? Quero saudar como é que eles estão nos vendo aí pelo YouTube. Que Deus também possa abençoá-los. Que nós tenhamos um sábado feliz na companhia do nosso Deus. E como é bom estar de volta aqui, né? Passamos aí um período longe da igreja e é sempre bom estarmos de volta. Eu agradeço aí ao Enio pelo convite, pela oportunidade. É sempre bom podermos falar do nosso Deus. Eu não sei vocês, né, mas eu costumo passar na casa da minha mãe toda semana, pelo menos uma vez para vê-la. E é interessante, quando nós vamos na casa da nossa mãe, dos nossos pais, sempre tem algo assim especial, não tem? Eu tenho o hábito que eu chego, já vou na geladeira ali, vou no fogão, eu sempre acho alguma coisinha. E muitas vezes, além de comer ali na minha mãe, eu ainda levo o meu potinho, né, para casa, né? Então, eu sempre levo a marmitinha. E o meu desejo para mim, para vocês, essa manhã é esse, né? Que nós possamos nos alimentar aqui da palavra de Deus, né? E que, se possível, a gente leve também a marmitinha para casa, né? Que nós levemos aí um potinho cheio de esperança, de fé, né? De ânimo para essa semana que está iniciando. Porque é aqui que nós podemos, então, nos reunirmos, né? Como irmãos, né? Como família, para recarregarmos as nossas energias para a semana que está se iniciando. Por falar em alimento, quero aproveitar aqui para agradecer publicamente a irmã Graça, né? Há um mês atrás, a irmã Graça me deu um pudim, ela sabe que eu gosto de pudim, e eu vim na igreja e ela me deu uma forma de pudim. Obrigado, irmã Graça, está muito bom, eu comi quase inteiro. Muito obrigado. Sempre quiser, pode trazer, que é bem-vinda. Eu agradeço mesmo, muito obrigado. E quem sentir o desejo de me presentear, pode dar pudim, que eu gosto muito. Fiquem à vontade. Irmãos, eu gostaria de convidá-los para nós louvarmos a Deus, assim como estamos mesmo, com o louvor. O hino 497 do nosso cenário. Vamos cantar juntos. Eu tenho certeza que o que nos trouxe aqui nesta manhã foi o desejo de louvar o nosso Deus. Estou certo? Então vamos dar louvor a Ele. Então, o hino 497 do nosso cenário. Ao ser projetado, então, vamos cantar. Pode ser assentados mesmo. O hino O Senhor está aqui. Eu pedi a ajuda do louvor. Gabi, por favor, nos ajude aqui. Vamos cantar todos juntos, hino 497, queremos dar louvor. Vem nos inspirar.
Amém. Feche seus olhos. Santo Deus, muito obrigado pelo privilégio que temos de sermos chamados teus filhos. Neste momento, Senhor especial, queremos pedir a tua bênção ao abrirmos a tua palavra, que o Senhor fale aos nossos corações. Fale conosco, Senhor, nesta manhã. Fale através do estudo da Bíblia, que nós possamos sair daqui repletos do seu Santo Espírito, e que a despeito dos problemas e dificuldades deste mundo, tenhamos sempre a certeza que o Senhor está conosco, que o Senhor está intercedendo por nós, lutando por nós, e que seremos vitoriosos. Aceite, Senhor, este culto de louvor e adoração a Ti. É o que pedimos e desde já agradecemos em nome de seu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, o texto que eu escolhi para meditarmos esta manhã está no livro de Isaías. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 40. Isaías, capítulo 40, nós vamos ler dos versos 26 a 28. Alguém pode perguntar assim, o que será que um texto escrito aí há tantos anos atrás, para uma outra época, uma outra geração, uma outra nação, pode nos ajudar hoje? Será que a Bíblia ela pode falar conosco hoje? O que vocês acham? Eu tenho certeza que sim, né? Na Bíblia, na palavra de Deus, nós encontramos respostas a todos os anseios, a todas as indagações do ser humano. E hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito deste texto. São 3 versos apenas, mas eu tenho certeza que nós poderemos tirar grandes lições para a nossa vida. Eu escolhi a versão na Bíblia, na linguagem de hoje, que eu achei mais apropriada. E diz o seguinte, então Isaías 40, versos 26 a 28, na versão linguagem de hoje. Verso 26. Olhem para o céu e vejam as estrelas. Quem foi que as criou? Foi aquele que as faz sair em ordem como um exército. Ele sabe quantas são e chama cada uma pelo seu nome. A sua força e o seu poder são tão grandes que nenhuma delas deixa de responder. Povo de Israel, por que você se queixa dizendo, o Senhor não se importa conosco? O nosso Deus não se interessa pela nossa situação? Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? O Senhor é o Deus eterno. Ele criou o mundo inteiro. Ele não se cansa, não fica fatigado. Ninguém pode medir a sua sabedoria. Então vejam, esse texto foi escrito, vamos entender um pouquinho o contexto em que ele foi proferido. Isaías aqui está então falando a respeito da saída do povo de Israel do cativeiro babilônico. Eles haviam ficado então 70 anos ali em cativeiro, e agora eles tinham que retornar para casa. O caminho, a distância era de aproximadamente 1.500 quilômetros. Então imagine, eles teriam que percorrer 1.500 quilômetros a pé, ali pelo deserto, em situações as mais adversas, né? Então enfrentando frio, fome, sede, os perigos que o deserto traz ali, animais, isso tudo a pé. Estima-se que uma viagem nessa distância levaria em torno de 5 meses, né? Então imagine, 5 meses aproximadamente, caminhando no deserto a pé, numa situação adversa. E o povo então estava com medo, né? Eles estavam com medo, eles questionavam, cadê Deus? Onde está Deus? Porque Deus, então, não nos socorre. E nessa situação, então, de medo, de apreensão, de ansiedade, Deus, então, manda esta mensagem pelo profeta Isaías para acalmar aquele povo. E ao falar sobre medo aqui, eu quero só abrir um parênteses, depois nós voltamos aqui ao texto de Isaías. O medo foi o primeiro sentimento ruim que se apoderou do ser humano após o pecado. Concorda comigo? Vamos ver, abra a sua Bíblia em Gênesis, comecinho. Gênesis capítulo 3. Nós sabemos que Deus, então, ele criou o ser humano, criou ali Adão e Eva, colocou-os no jardim do Éden para que cuidassem, e eles tinham, então, uma ordem expressa de Deus. Eles poderiam, então, comer ali todos os frutos do jardim, eles teriam que administrar o jardim, e havia apenas um fruto, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus proibiu que eles comessem. E você conhece a história. Um dia, então, Eva, passeando ali pelo jardim, ela se aproximou daquela árvore, ela foi enganada por Satanás, né? Ali que se utilizou da serpente para conversar com ela, e ela desobedeceu, então ela pecou. E após, então, o pecado,
eles sentiram medo. É isso que diz lá em Gênesis, no capítulo 3. Vamos ler a partir do verso 1. Então, Gênesis 3, a partir do verso 1, diz o seguinte: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E ele disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comerei dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido que estava com ela, e ele comeu. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, cozeram, pois, folhas de figueira e cingiram-se. Verso 8. Então, ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Verso 10. Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Então, o primeiro sentimento ruim que tomou conta do ser humano após o pecado foi o medo. Note que quando o homem andava segundo a vontade de Deus, antes da desobediência, ele não tinha medo. Ele passou a sentir medo após o pecado. Por quê? Porque o distanciamento com Deus nos traz medo, né? Quando nós estamos andando com Deus, andando segundo a vontade dele, fazendo o que ele quer que nós façamos, nós não temos medo. Então, o medo, ele é consequência do nosso afastamento de Deus. E o medo também, ele nos cega, né? Muitas vezes, nós não conseguimos resolver os nossos problemas, não conseguimos fazer nossas atividades corriqueiras por conta do medo, que o medo às vezes nos cega, nos incapacita. E querem um exemplo na Bíblia? O exemplo de Pedro. Pedro, nós sabemos que ele era pescador, né? E ele ali, alguns dos discípulos eram pescadores já há muito tempo, eram experientes, eles tinham costume lidar com tempestades, com marés altas, eles não tinham dificuldade com isso. Eles passavam a noite pescando. E lá no livro de Mateus, no capítulo 14, nós encontramos a narrativa de uma situação que os discípulos estavam ali pescando. E começou então a tempestade, começaram então a formar-se grandes nuvens, aí balançar o barco. E conta o texto, então, que Jesus vinha ali andando sobre as águas. E o que fala lá? Que os discípulos acharam que era um fantasma. Eles estavam com tanto medo que eles acharam que era um fantasma. E eles sentiram medo. E o relato diz que quando Jesus se aproximou, o que Jesus disse a eles? Jesus acalmou a tempestade? Não acalmou. Ele acalmou em outra situação, né? Que ele acalmou. Mas nessa situação, ele não acalmou a tempestade. Ele disse: Não tenham medo, porque sou eu. Vejam, o problema nosso muitas vezes é o medo, né? Quando nós ficamos com medo, nós não conseguimos fazer mais nada. É por isso que quando nós conhecemos a Jesus, nós entregamos a vida a Ele. A primeira coisa que Jesus faz, Ele tira o nosso medo e nos dá paz. Ele então restitui então a nossa paz, a nossa tranquilidade, e a partir daí então nós temos capacidade de resolver nossos problemas. Aí você pode dizer: Não, mas o Isaac está falando bobagem, né? Se eu estou desempregado, Jesus me dá paz, e como que fica? Como que eu vou alimentar minha família? Como que eu vou viver? Como que eu vou pagar minhas contas? A paz vai pagar as contas para mim? Vai me dar comida? Mas eu asseguro a vocês que quando você tem a paz de Deus, você terá condições de, por exemplo, fazer uma entrevista de emprego, você terá condições de conseguir um emprego novo, porque essa paz te possibilita a ter uma lucidez, né? a saber lidar com as situações. E Deus vai te guiando, vai te direcionando para que você resolva os seus problemas. E eu ainda posso assegurar a você que se Deus não te abrir uma porta de emprego, Ele vai providenciar o seu alimento, vai providenciar dinheiro para pagar suas contas, porque Ele prometeu isso. Se Deus foi capaz de derramar lá o maná no deserto para alimentar o povo, Ele também pode fazer isso por você hoje. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Deus pode. Lá, abra sua Bíblia no capítulo de João, capítulo 14. Veja o que Jesus nos diz. João, capítulo 14, verso 27.
João 14, 27 diz o seguinte: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus está dizendo, olha, eu dou a minha paz a você. A despeito dos problemas que nós passamos nesse mundo, e nós vivemos momentos difíceis, né? Todos nós passamos por dificuldades, estamos aí em meio a uma pandemia que não tem data para terminar, né? Mas Deus diz, olha, deixe-vos a minha paz. Fique em paz, Deus está no controle das coisas. Mais adiante um pouquinho, João 16, verso 33, Jesus diz o seguinte: disse-vos essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que Jesus quer dar a mim e a você hoje é a paz. Quando nós temos a paz de Deus, não significa que os problemas não existirão. Existirão, os problemas continuam ali. Só que nós temos a certeza que Jesus está conosco, Deus está conosco, nos ajudando a superá-los. Volte um pouquinho sua Bíblia no livro de Mateus, Mateus capítulo 6. Nós falamos da pandemia, né? Além da doença em si, né, do vírus, muitas pessoas também estão ansiosas a respeito do futuro, né? Dizem aí os estudiosos que talvez a pior crise está por vir ainda, né? Que depois nós teremos recessão, desemprego, enfim, uma série de problemas. E veja o que Jesus nos diz lá no livro de Mateus, no capítulo 6, a partir do verso 25. Mateus 6, 25, encontraram? Mateus, no capítulo 6, verso 25, diz o seguinte: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o dinheiro, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, e contudo, o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá, com suas preocupações, acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? Quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não andeis ansiosos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Pois os gentios procuram todas essas coisas. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Verso 33. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, porque o amanhã se preocupará consigo mesmo. Então vejam, eu sei que todos nós nos preocupamos, eu também me preocupo, eu fico preocupado com como suprir as necessidades da minha família, todos nós temos essa preocupação, mas Jesus diz, olha, não fique preocupado. Se eu cuido das aves, se eu cuido das plantas, não vou cuidar de você? Então não se preocupe. Então nós não temos por que ter medo, que Deus, Ele está no controle do mundo. Deus, Ele está no controle da nossa vida. E Ele não vai permitir que nada nos aconteça sem que seja a sua vontade. Então confie, acredite e não tenha medo. Então vamos fechar aqui o parênteses, vamos voltar então lá a Isaías. Isaías capítulo 40, vamos voltar lá na nossa leitura inicial. Então o povo de Israel, ele estava com medo da situação. Então Deus diz a eles, então, qual o motivo do medo? Ele diz, então, olhe para o céu. Quem é que fez essas coisas? E Deus diz aqui, que Ele conhece cada estrela do céu e as chama pelo nome. E eu pergunto a vocês, quantas estrelas existem no universo? Você sabe dizer quantas estrelas existem no universo? Alexandre, o nosso cientista, quantas estrelas existem no universo? Vocês fazem ideia? Impossível contar, né? Alguém se arrisca um número? Eu também não sabia. Eu fui no Google ontem, à noite. Eu encontrei no site do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Lá nos diz o seguinte, a Via Láctea, que é a nossa galáxia aqui, né, onde está o nosso sistema solar, ela possui
entre 200 a 400 bilhões de estrelas. Isso é a Via Láctea. E em todo o universo, estima-se que existam 10 sextrilhões de estrelas. Eu não sei nem como escreve esse número, não sei nem quantos zeros colocam. Então, são 10 sextrilhões de estrelas, é uma estimativa que existe no universo. E Deus diz que Ele conhece cada uma delas e chama pelo nome. Vocês conseguem entender a grandeza do nosso Deus? Dá para imaginar a grandeza de Deus? Como alguém pode chamar pelo nome 10 sextrilhões de estrelas? E Deus, Ele afirma que Ele conhece pelo nome. E eu pergunto a você, se Deus conhece cada estrela pelo nome, você acha que Ele não conhece você? Você acha que Deus não sabe o teu nome? Você acha que Deus não sabe quais os problemas que você está passando neste momento? Será que Deus não sabe quais são as suas angústias, as suas aflições, as suas preocupações? Deus sabe. E é por isso que Ele diz, olhe para onde? Para cima. Olhe para Ele, olhe para cima. Se nós olharmos para o lado, o que nós veremos? O que nós vemos, olhamos ao lado? Nós vemos que violência, destruição, dificuldades, nós vemos a fome, né, desemprego, nós só vemos tragédia. E aí isso nos dá medo, né? Nós falamos, como que eu vou resolver meus problemas? Nós focamos no problema e não focamos naquele que é o que pode solucionar os problemas. Então, em vez de focarmos nosso olhar para baixo ou para o lado dos problemas, Deus fala, olhe para o alto. Foque o seu olhar, foque os seus pensamentos em Deus. E só Ele pode resolver os seus problemas. Eu estava pesquisando também no Google ontem a respeito da pandemia. E os números de ontem eram os seguintes. Pessoas infectadas no mundo, 26.398.466 pessoas. Total de mortes no mundo, 870.477. No Brasil, foram infectadas 4.091.801 pessoas. E até ontem, haviam morrido 125.502 pessoas. Muita gente, né? E se nós olhamos para o lado, isso nos enche de medo, né? Faz, como que eu vou sair na rua agora que o vírus está em todo lugar? Como que eu vou visitar meus amigos? Não podemos abraçar ninguém. E nós ficamos tomados de medo, mas Deus diz, não tenha medo. Olhe para cima. O mesmo Deus que cuida do universo, que cuida das estrelas, Ele cuida de nós. Já imaginaram se a Terra dissesse, olha, hoje eu não vou girar em volta do Sol, não. Eu quero ser independente, eu vou girar sozinha, eu vou traçar uma outra rota. Por que ela não faz isso? Porque é Deus que sustém, né, o universo, é Deus que controla ali todo o movimento de rotação da Terra, o movimento de translação. Deus controla as estrelas, Deus controla o Sol. Porque o Sol fala, olha, hoje eu não vou sair não, hoje eu não quero brilhar, hoje eu vou ficar deitado. Ele pode fazer isso? Não, porque Deus, Ele controla todas as coisas. E esse Deus, Ele está disposto a controlar a sua vida também. Ele está disposto a dar uma vida sem medo, uma vida sem preocupação, uma vida não sem problemas. Existem algumas denominações que pregam por aí que quando você aceita Jesus, você não terá mais problema. Você para de sofrer, você não terá mais dificuldade, você vai ficar milionário e acabar os problemas. Não, não é isso que Jesus diz. Nós lemos há pouco. Ele disse, você vai ter aflição no mundo, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. E por intermédio de Jesus, nós também seremos vencedores. A despeito dos problemas, a despeito das dificuldades, nós seremos vitoriosos, porque Deus, Ele está conosco. No livro Testemunhos Seletos, volume 3, na página 443, a irmã White nos diz, ao recapitular a nossa história passada, havendo revisado cada passo do progresso até o nosso nível atual, posso dizer, louvado seja Deus. Ao ver o que Deus tem realizado, encho-me de admiração e de confiança na liderança de Cristo. Nada temos que recear quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado e os ensinos que nos ministrou no passado. Amém, né? Os problemas continuarão existindo, as dificuldades, mas nós não teremos medo, porque nós temos a Deus conosco. Amém, né? E o texto bíblico lá continua, em Isaías 40. No verso 28, então, diz,
na linguagem de hoje. Será que vocês não sabem? Será que vocês nunca ouviram falar disso? O Senhor é o Deus eterno, Ele criou o mundo inteiro, Ele não se cansa, não se fadiga. E eu quero destacar esse último trechinho, diz aqui, ó, ninguém pode medir a sua sabedoria. Muitas vezes nós não entendemos uma série de coisas, né? E a pandemia, acho que é um exemplo claro disso, né? Talvez você já tenha pensado, por que Deus permite que isso aconteça? Por que Ele permitiu que mais de quase 900 mil pessoas no mundo morreram por conta disso? Por que Ele permitiu que isso aconteceu? Deus não pode, Ele não estalar de dedos, num passe de mágica, acabar com a pandemia? Sim ou não? Ele não tem poder para isso? Deus tem. Ele não pode, com a palavra, com algum gesto, acabar com as doenças da humanidade? Deus não pode fazer isso? Por que Deus não faz? Você já se perguntou por isso? Por que Deus permite que pessoas boas, por exemplo, sofram? Já parou para pensar? Por que, por exemplo, as pessoas da área de saúde estão lá trabalhando, lutando contra o vírus, estão ficando doentes, estão morrendo? Por que Deus permite isso? Por que Deus permite que criminosos aí estejam à solta, matando, assassinando? Por que nós vemos pessoas ficando impunes às coisas que fazem erradas? E você pode pensar, por que Deus não intervém? Você já parou para pensar nisso? Por que Deus não intervém na história da humanidade? Por que Ele não toma atitude? Por que Ele não faz nada? Às vezes nós questionamos Deus, porque parece que Ele está ali só olhando, Ele esqueceu da gente. E foi essa indagação que o povo fez, né? Onde está o Senhor? E Deus disse, olha, os meus pensamentos ninguém pode medir. Nosso intelecto, né, é incapaz de compreender plenamente Deus. Eu também não sei responder essa pergunta que eu te fiz. Mas uma coisa eu tenho certeza. Se Deus permitiu, é porque tinha algum propósito. Eu vou recomendar a você que leia depois Salmo 73. Esse salmo é um salmo que eu gosto muito. Ele foi escrito por Asaf, não foi escrito por Davi. E eu acho muito interessante esse salmo, porque Asaf, ele era o diretor de música lá do Palácio de Davi. Então, Asaf era uma pessoa que conhecia Deus, ele tinha um relacionamento com Deus, né? Ele cantava, ele compunha hinos lá na época de Davi, ele que ministrava, então, ali o louvor no templo. E Asaf, um dia também, ele teve essas indagações. Ele diz lá no salmo dele, vamos ler, lá no Salmo 73, vamos ler um trechinho. Salmo 73. Ele começou a olhar então as pessoas ao redor, as pessoas más prosperando, e ele diz que ele começou a sentir inveja. Ele falou, como pode? Como Deus não faz nada? Essas pessoas fazem tudo errado, prosperam, nenhum mal acontece a elas enriquecem. Por que isso acontece? Cadê Deus? E depois, no final, ele conclui o que ele aprendeu disso. Encontraram Salmo 73. E Asaf começa o salmo dizendo o seguinte: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Então ele começa aqui exaltando a Deus, diz, ó, Deus de fato é bom. Mas no verso 2 ele diz, ó, porém quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos, pois eu tive inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. E ele fala, ó, não há apertos nem na sua morte, o seu corpo é forte e sadio, são livres das tribulações dos mortais, não são afligidos pelos males humanos. A soberba lhes cinge o pescoço como um colar, veste-se de violência como um adorno. E ele vai falando aqui, ele via essas pessoas praticando maldade, as pessoas se enriquecendo, prosperando, e ele pensava, olha, mas eu que sou fiel a Deus, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Por que eu sou afligido, eu sofro essas pessoas? Não acontece nada com elas. E quantas vezes nós pensamos isso também, né? Às vezes nós pensamos, por que Deus permite que eu fique doente? Por que Deus permita que um familiar meu faleça? Se eu sou fiel, eu vou à igreja, eu levo minha oferta, meu dízimo. Por quê? E nós, às vezes, questionamos a Deus. E no finalzinho do verso aqui, Asaf, ele começa, então, a desabafar, né? Falar todos os seus sentimentos ruins. Mas, lá no verso... Deixa eu achar aqui. No verso 16, perdão, no Salmo 73, verso 16. Então ele diz que ele tentava compreender isso, ele não conseguia entender por que Deus não tomava uma atitude, porque Deus não se vingava dessas pessoas. E ele disse, quando tentei compreender isso, fiquei sobremodo perturbado.
até que entrei no santuário de Deus, e então entendi o fim deles. Queridos, Deus, e ele diz aqui, aí depois ele vem dizendo, leia em casa depois o verso inteiro, ele diz que ele compreendeu então, que essas pessoas, elas podem aparentemente serem bem-sucedidas, serem vitoriosas, mas o fim delas será a destruição e a morte. Então ele diz, olha, eu quase me perdi vendo isso, eu comecei a ter inveja, eu não entendia por que isso acontece. Mas ele diz que ele entrou no santuário de Deus, então ele buscou a Deus, ele foi, questionou Deus, Senhor, por que isso acontece? E Deus então lhe mostrou que o fim dessas pessoas, está lá no penúltimo versinho, 27, os que se distanciam de ti perecerão, tu destróis todos aqueles que te são infiéis. E Asaf conclui o salmo dizendo, mas para mim, bom é me aproximar-se de Deus, pois pus o meu refúgio no Senhor Deus, anunciarei todas as tuas obras. Asaf, ele entendeu que apesar das pessoas más, né, aparentemente serem bem-sucedidas, serem vitoriosas, o fim delas será a destruição e a morte. E nós, queridos, estamos aqui de passagem neste mundo. Nós estamos à semelhança do povo de Israel, lá que Isaías, para qual Isaías falou, que teria que peregrinar no deserto até chegar à sua pátria. Nós também estamos peregrinando neste mundo, rumo à nossa pátria. Qual a nossa pátria? Leia Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, verso 20. Diz lá, Filipenses 3, 20. Mas a nossa pátria está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Você pode sentir um derrotado neste mundo. Pode ser que as situações da vida não sejam aquelas que você gostaria que fossem. Talvez você não tenha o emprego dos seus sonhos. Talvez você não more na casa que você gostaria. Talvez a sua saúde não seja do jeito que você gostaria que fosse. Talvez a sua conta bancária não seja a conta dos sonhos. Mas tenha certeza que Deus, o que Ele tem preparado para você, está além desta vida, está além deste mundo. Deus quer te levar para a Canaã celestial. João, o apóstolo João, ele teve um privilégio ímpar, né? Privilégio maravilhoso. Deus em visão mostrou a ele a cidade santa, mostrou para ele a cidade que ele está preparando para os salvos. E João, lá no livro de Apocalipse, ele relata o que ele viu. Lá em Apocalipse, no capítulo 21, João, então, narrando a visão que Deus deu a ele, ele diz, então, eu vi um novo céu e uma nova terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E João diz no verso 2, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, ataviada como uma noiva para o seu noivo. E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Verso 4, Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois já as primeiras coisas são passadas. Vejam, é isso que Deus tem preparado para nós. É isso que Deus almeja que nós recebamos. E aí se você fala, por que Deus não acaba o coronavírus? Não sei. Mas vejam, certa vez os discípulos perguntaram a Jesus. Jesus estava então dando orientações a eles, dizendo, olha, eu vou morrer, eu vou ressuscitar, eu vou voltar para o céu. E Jesus então estava dizendo aos discípulos o que aconteceria. Ele disse, olha, eu vou voltar para buscar vocês, eu vou voltar para buscar aqueles que foram fiéis. E os discípulos então perguntaram, mas Senhor, quais os sinais, né, de que a sua vinda estará próxima? Quais os sinais de que o Senhor está voltando? E lá no livro de Lucas, no capítulo 21, Jesus então responde a pergunta dos discípulos. Lucas 21, abra sua Bíblia, a partir do verso 8. Então Lucas diz, e aqui na minha Bíblia, quando o que está relatado são as palavras de Jesus, está em vermelho, e esse texto está em vermelho, foi Jesus quem falou, disse, olha, respondeu Jesus, vede que não vos enganem, está falando a respeito dos sinais que antecederiam a volta dele, vede que não vos enganem, virão muitos em meu nome dizendo, sou eu,
e o tempo está próximo. Não os sigais. Verso 9. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis. É necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Verso 10. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino. E preste atenção no verso 11. Na versão Almeida Revista Atualizada diz o seguinte: haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Por que Deus permite? Talvez seja porque Ele queira que você tenha certeza que Ele está voltando. Aqui é claro, um dos sinais de não estaria voltando são terremotos, são guerras, são fome, peste, e a versão Almeida diz epidemias. Isso é um sinal claro que Jesus está voltando. E seguindo a leitura, no verso 25, diz lá: haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror, e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Verso 28. Ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Amém? Mais uma vez aqui, Jesus diz: olha, olhe para cima. Quando você vira essas coisas acontecendo, tragédias, terremotos, o mar se enfurecendo, violência, olhe para cima. E diz aqui: se alegre porque a sua redenção se aproxima. Verso 29. Ainda lhe propôs uma parábola dizendo: vede a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, vendo, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, sabeis que está próximo o reino de Deus. Então veja, talvez Deus ele esteja permitindo que as coisas aconteçam, porque Ele quer nos salvar. Porque Ele quer que você se prepare. Talvez você não esteja atento às coisas que têm acontecido, você acha: não, isso aqui vai passar, será descoberta a vacina e nós viveremos do jeito que nós queremos. Nós faremos o que nós quisermos, levaremos a vida de qualquer maneira, mas não, Deus está te advertindo: olha, quando você vir esses sinais, quando você vir as tragédias, as doenças, quando você vê o mundo no estado, o mundo caótico, né? Nós temos a impressão que o mundo caminha para a autodestruição, mas Deus diz: não, olhe para cima, porque a sua redenção está próxima. Assim como Isaías disse lá: olhe para cima e veja o Deus poderoso que você tem. Aqui Jesus também diz: olhe para cima, porque a sua redenção está próxima. Então nós temos pelo menos duas razões para olhar para cima, né? Uma é para... A palavra seria apreciar, para exaltar, né? Exaltar esse Deus maravilhoso que nós temos. Então você olha para cima, você vê as estrelas, você vê que Ele diz que conhece todos. Você olha, que grande Deus nós temos. Então você tem que exaltar o nome de Deus, louvar a Deus e ter a certeza que Ele cuida de você. E também, lá Jesus disse: quando as coisas estiverem difíceis, complicadas, olhe para cima, porque a sua redenção está próxima. Jesus está voltando. E cada dia os sinais dão conta que este evento está muito perto. Eu sou adventista de berço, né? Quando eu nasci, eu e meus irmãos, minha mãe já frequentava essa igreja. Então, há 48 anos, eu ouço Jesus está voltando, eu leio Jesus está voltando, eu falo, né, que Jesus está voltando, mas Ele não voltou. Algumas pessoas estão esperando mais tempo, outras menos tempo, mas o fato é que Jesus não voltou até hoje. Mas para algumas pessoas, Jesus já voltou. Há 10 dias, faleceu a dona Batilde, a avó da Adriana. E ela está lá guardada, aguardando Jesus ressuscitá-la. E essa é a nossa esperança, não é? Que Jesus, Ele vai voltar. Se nós estivermos vivos, estivermos preparados, Ele vai nos transformar e nós subiremos para encontrar nos ares. E se nós estivermos falecidos, se nós estivermos descansando, Ele nos ressuscitará
para morarmos eternamente com Ele. É isso que a Bíblia diz. Vamos ler lá 1 Tessalonicenses, capítulo 4. O apóstolo Paulo, então, está dizendo aos Tessalonicenses a respeito da vinda de Jesus. Ele diz assim no verso 13: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. E aqui ele está falando da morte, né? Para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Cremos que Jesus morreu e ressurgiu. Assim também cremos que os que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Amém? Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém. Essa é a nossa esperança, que muito em breve, quando Jesus voltar, Ele vai nos levar para morar com Ele eternamente. Talvez você não entenda por que você sofre nesse mundo, mas saiba que o propósito de Deus não é te fazer feliz aqui neste mundo, não é te deixar rico. É claro que a felicidade faz parte, né? E quando nós estamos com Jesus, mesmo em meio aos problemas, nós temos motivo para ser felizes. Mas o maior anseio de Cristo é levá-lo para viver com Ele por toda a eternidade. E o meu sincero desejo é que todos nós estejamos preparados para esse dia. Todos nós estejamos prontos para quando Jesus voltar, nós sejamos parte daquele povo que estará dizendo: esse é o nosso Senhor Jesus a quem nós tanto aguardávamos. Amém? E é por isso que, enquanto Ele não vem, nós temos que viver com alegria, com perseverança e sem medo algum, porque Deus, Ele cuida de nós. Eu quero encerrar lendo Isaías, capítulo 41, verso 10. É um texto muito conhecido de todos nós. Deus diz o seguinte: não temas, pois eu sou contigo. Não te assombres, pois eu sou teu Deus. Eu te fortalecerei e te ajudarei e te sustentarei com a destra da minha justiça. Amém. Não temos motivo para temermos. Enquanto esperamos Jesus voltar, enquanto caminhamos aqui, né, neste deserto deste mundo, até a nossa chegada à Canaã celestial, andemos com fé, com confiança, porque Jesus, Deus está conosco, Ele cuida de nós. Eu quero convidar a você, para terminar este culto, cantando o hino Não Há O Que Temer. Medite nas palavras desse hino. Ele diz: olha, eu sou o Deus de Israel, eu sou o Deus que cuida de você. Não tenha medo. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou a lei, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou.
Oremos. Santo Deus, muito obrigado pela certeza que o Senhor nos dá, que o Senhor nos guia, que o Senhor nos sustenta com sua mão poderosa, que nada temos a temer a despeito dos problemas e dificuldades deste mundo. Temos a certeza que o Senhor está nos conduzindo e que muito em breve virá nos buscar. Venha logo, Senhor, venha logo nos buscar. Venha nos tirar deste mundo mau. Venha nos levar para nossa verdadeira pátria, onde poderemos viver eternamente ao teu lado, num lugar em que não haverá mais morte, mais tristeza, mais enfermidade, mais fome, mais dor, desemprego, onde teremos a eternidade para desfrutar do teu amor e da tua companhia. Para isso, Senhor, pedimos que o Senhor venha nos dar forças para andar nos teus caminhos, para fazer a tua vontade, para seguirmos firmes nessa caminhada rumo ao céu. Perdoe, Senhor, os nossos pecados. Dá-nos forças para fazermos a sua vontade, para sermos exemplos teus neste mundo, para conduzirmos outras pessoas aos teus pés. E que quando Jesus voltar, tenhamos a alegria de fazer parte dos salvos, daqueles que estarão preparados para encontrá-lo. E que tenhamos também a alegria de rever aqueles queridos que perdemos, para nunca mais nos separar deles. Fique conosco, Senhor, nos dê um restante sábado feliz na tua companhia. Seja aqui com os membros aqui de igreja de Anchieta. Abençoe a cada um deles. Seja também com aqueles que estão nos assistindo. Que o Senhor também possa abençoar a vida de cada um deles. Nos dê uma semana abençoada, que a despeito dos problemas que certamente surgirão, que nós possamos enfrentá-los com coragem, porque o Senhor estará lutando por nós. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Continue conosco, é o que pedimos e já agradecemos. Em nome de seu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém.